comparecer no Cine, segunda-feira, às 8h30 da manhã, né, munido de todos os documentos. Falou, Kid, obrigado, para você também. 9h30, 9h30. Já vamos, daqui a pouquinho, estar falando com a Ana Adélia Batista, especialista, né, em terapia e transtorno psicológico, e também, né, o José Galdino, né, vai estar acompanhando aqui, na verdade, um bate-papo, né, 9h30. A gente já vai dar sequência, né, dentro desse assunto aí. Enquanto isso, eu falo do meu amigo, do meu parceiro, o Fernando, a Carme, ali do Supermercado Tubarão, e também toda a equipe, né? Mandar um abraço lá pro Jonatas, rapaz, o Cadu capricha, né, rapaz? O Cadu faz uma linguiça, é a melhor linguiça da região, né? Linguicinha de porco, pra assar é uma delícia, tem a cheiro verde e tem também aquela linguiça, se você gosta de uma linguiça mais robusta, uma linguiça mais grossa, você pode falar com o Cadu capricha pra você, sabe? Tem também o carneirinho temperado, ali no açougue do Supermercado Tubarão. Tem também, né, as ofertas finais de semana, hoje tem várias ofertas, sacolão direto do produtor. Você passa ali no Supermercado Tubarão, na Avenida Elvira Gomé de Cairão, 485, no Jardim Vitória, aqui na cidade de Cambé. Fica ali próximo, pertinho da Paróquia São Vicente Palote. E aproveito e mandar um abraço pro meu amigo, o Alessandro e a Mônica, ali da Floricultura Florici. Fica na Avenida Brasil, no número 630, bem pertinho ali da casa de velório da Avenida Brasil. Então, se você está precisando de presentear ali o seu namorado, a sua namorada, seus familiares, se é aniversário de alguém, prepara aquela cesta. Tem uma cesta de chocolate com vinho, sabe? Bem bacana. A Alessandra vai preparar para você e manda entregar. Então é só ligar 999-61-6688 e eles vão presentear a pessoa que você ama. Estou falando da Floricultura Florici. 9h32, 9h32, já está chegando aqui no estúdio, a Ana, eu sempre lembro Ana Batista, né? Mas a Ana Adélia Batista, especialista, né, vai estar falando daqui, já está chegando aqui no estúdio, acabando de ajeitar, o José Galdino já está ali. Hoje, rapaz, o José Galdino já participou do nosso programa, né? Já fizemos um bate-papo, mas hoje tem mais uma informação importante para falar, né? O dia que ele veio aqui, eu batizei ele como Enéas, né? Falei que ele era primo do Enéas, mas tem outra historinha, daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí. Vamos começar um bom dia aqui pelo José Galdino, depois até ele pode apresentar aqui a Ana. Então você que está acompanhando aí o nosso programa, só para você entender, esse mês de setembro, o mês de conscientização, né, não ao suicídio, né, o mês de conscientização, de prevenção, de tratamento para evitar o suicídio. E é muito pouco falado, né? Nós falamos do Julho Dourado, conscientização, cuidados dos animais, o Agosto Cinza, que é contra as queimadas, né? E ficou aí o Setembro Amarelo, mas fala-se muito pouco. Então o programa Lamparina na Cidade, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, e um assunto que todas as famílias, né, tem, não sei se todas, mas a grande maioria já passou por isso. José, bom dia. Bom dia, Ciro. Bom dia a todos os ouvintes, né? Que Jesus, né, invada o lar de todos, né? E é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Nós vamos abordar um tema hoje, né, um pouco delicado, né? Mas que, a convite do Ciro, a gente acabou vindo do Lamparina e a gente acabou vindo aqui para falar sobre isso, né? É um tema bem delicado, né, de se tratar, inclusive que, né, até a mídia em si, ela evita um pouco de falar sobre isso, mas eu acho que é um tema que a gente tem que abordar, né? E aí eu trouxe até, convidei a nossa amiga, né, a Ana Adélia, que ela é uma terapeuta holística, né, que ela trabalha com pessoas, né, que têm a predisposição a isso. Então esse mês de Setembro Amarelo, foi o que a Lamparina falou, né, é um mês de prevenção, né, de promoção à saúde e prevenção ao suicídio, né? Então foi nesse intuito que a gente acabou vindo, né? E a Ana Adélia vai se apresentar também, ela está aqui junto com a gente, né? Então a todos um bom dia e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ana, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio. Acredito que você é de Londrina, né? Sou de então, Londrina. Bem-vinda a Cambé também, um bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, Cido. Muito obrigada, José, por ter me mediado, né, esse encontro. Bom dia a você também que está aí comandando o programa. Eu sou de Londrina, né, sou pé vermelho, sou nascida e criada e andei pelo mundo aí, mas estou aqui de volta. E hoje eu fiquei muito feliz por esse assunto, porque o que nós temos de mais precioso é a vida. E às vezes essa vida pesa tanto, por causa dos pesos que a gente vai pegando pelo caminho. Mas, felizmente, existem centenas de formas da gente se desprender desses pesos que nos maltratam, nos machucam e muitas vezes se tornam insustentáveis, né? Então, felizmente, existem muitas formas da gente ir devolvendo os pesos para os próprios lugares deles e a gente volta a ficar só com a vida de novo. Ô Ana, eu gostaria de agradecer, né, agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade de estar vindo participar de um programa. Nós temos aí muitas pessoas ouvindo, inclusive de Londrina. Temos muitos ouvintes ali no Jardim Ideal, Vila Casone, na região norte ali, em conjunto, Cambé, Zona Rural, Araponga, Sertanópolis, Jaguapitã. Então, nesse momento, nós temos muitas pessoas ouvindo e pode ser que estão já se emocionando, porque hoje dificilmente uma família não tenha, né, passado por essa experiência, ou um amigo bem próximo, né? E você vindo aqui falar sobre esse assunto é assim uma forma da gente, primeira coisa que você falou que já me chamou a atenção, né, valorizar a vida. E quando se fala em suicídio, Ana, você que está muito próximo disso, mexe com isso, trabalha com isso todos os dias, para a gente começar o bate-papo, às vezes as pessoas falam, é falta de Deus. Mas tem tanto padre, pastor, né, depressivo que chega a essa situação. Eu não sei de que forma, mas hoje o que leva a isso, o que está acontecendo com as pessoas, para a gente fazendo um bate-papo assim, para as pessoas, para os nossos ouvintes estar entendendo, o que você, para começar assim, o que está levando a isso, né? Um abraço grande a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Primeira coisa, que todos nós merecemos o afeto, o carinho, o amor. E o que nos leva, às vezes, a desistir do melhor que nós temos? O que nos leva a desistir do melhor que nós temos? Aquilo que está nos impedindo de viver plenamente. E o que nos impede? Aquilo que não é nosso. A vida não é dor. Se dói, é porque a gente está pegando coisa que não é nossa. Depois eu vou explicar melhor isso. Nós nascemos de um sonho, nós nascemos de um projeto. E esse projeto ultrapassa o tempo, que não é só os nossos pais. Acima dos nossos pais, para quem tem uma fé ou para quem não tem também, existe alguém muito maior. E esse alguém muito maior é que sonhou, é que projetou a nossa vida. Portanto, a vida, ela só acontece quando ela está pronta. Às vezes, esse é um assunto bastante... Eu vou começar por aqui para depois a gente ir diretamente no ponto que você falou, porque tudo tem raiz, tudo tem causa, tudo tem um processo. Ninguém chega a uma depressão suicida de um dia... Perdão. De um dia para o outro, tá? Tá muito frio, né? Eu acho que o ar tá muito frio. A garganta minha também Desculpa, é a garganta que secou, gente. E o assunto também é muito empolgante, né? Eu gosto muito de tratar sobre a vida. Então, esse sonho, ele acontece quando ele já está perfeito, ele já está completo. Acontece que no decorrer da vida, a gente vai pegando situações
que acabam nos afetando e nos atingindo. Essas situações, às vezes, elas fogem ao nosso controle. Entendi. Por isso que a gente vai, né, no caso das pessoas que passam por esses problemas de depressão, de ideias de acabar com as dores que sente de uma maneira trágica, isso tudo vai acontecendo por quê? Porque a pessoa passa a se sentir impotente diante de uma vida tão boa que ela pode viver, mas ela não está dando conta disso. Então, o que acontece aí? Várias situações. As pessoas que estão no entorno, muitas vezes, não vão entender o que está acontecendo com uma pessoa que está passando por tanto sofrimento. Porque dor é uma coisa, sofrimento é bem diferente. A dor é uma coisa que vem e vai. O sofrimento, mesmo que a dor passou, o sofrimento continua. E o que faz a gente sofrer? Aquelas emoções que estão distorcidas e bagunçadas dentro de nós. Não sei se eu respondi aí. Sim, sim. Eu achei bastante interessante que você começou a decifrar ali a minha pergunta, fazendo uma colocação. A vida, ela foi sonhada. Então a vida é muito mais do que o desejo de um pai e de uma mãe. E a vida só vem quando está pronta. Então alguém sonhou por essa vida. Então achei muito interessante isso. E, às vezes as pessoas precisam, mesmo numa depressão, uma orientação dessa já seria, de repente, a base para ela começar a se relevantar, né? Olha, a sua vida é muito mais do que isso. Outra coisa que eu achei interessante, a dor e o sofrimento. E verdade, né? Porque a dor, ela passa, né? A angústia. E nos dias de hoje, acredito que você atende aí, né? Não sei, várias questões, né? Tem algo assim que afeta mais? O que hoje está mais afetando? É a questão familiar, é a questão conjugal, é a questão financeira? Dá para a gente fazer um desenho disso, ou Ana? Dá para fazer um desenho assim. Quando nós lidamos com pessoas e com vidas, nós não podemos passar uma régua, não são só dados estatísticos. Mas, quando nós percebemos que os fatos estão acontecendo, existe por trás dos fatos causas. E o Cido colocou muito bem quais são essas causas. São infinitas as possibilidades, tanto para a gente ficar bem quanto para a gente ficar mal. Isso tudo está dentro da gente. Então, o fato da questão financeira, da questão familiar, da questão conjugal, só disparou um problema que já estava lá dentro. O Augusto Cury fala muito sobre isso, né, os gatilhos. Então, os gatilhos, eles estão ali. E eles são disparados quando acontece uma provocação, né? Então, esses gatilhos nós desconhecemos. Tanto que muitas vezes a gente chega a situações que a gente não deseja, a gente não quer, mas quando a gente vê, a gente já está lá. Por quê? Às vezes a gente desconhece esses gatilhos que estão lá dentro já, né? E não dá para falar, a questão financeira levou uma pessoa ao suicídio. A questão financeira provocou na pessoa, acelerou um processo de sentimento de incapacidade. Porque é muito isso, né, que se passa dentro da gente. É se sentir incapaz. Uma pessoa, quando ela, por exemplo, se encontra numa depressão profunda, o que acontece dentro dela? Por isso que não dá assim para pontuar, é mais financeiro, é mais conjugal, é mais familiar. Porque é um universo que está acontecendo dentro de uma única pessoa. Ao mesmo tempo que é um universo, a pessoa se reduz muito. Ela se sente fechada de todos os lados,
ela se sente cercada por um muro que ela mesma construiu sem saber, né? Tanto que quando você tenta ajudar uma pessoa que está numa situação extrema emocional, muitas vezes você não consegue. Quando as pessoas que estão próximas dizem, não quer ajuda. A pessoa que mais precisa de ajuda é a que vai recusar ajuda. Então, o que quem está perto deve estar atento, né? Que é o Setembro Amarelo. Presta atenção, olhe os sinais. Até porque a depressão e a tragédia do suicídio é silencioso, mas não tanto. Porque os comportamentos eles vão avisando, tá? Então, quando acontece de a pessoa recusar uma companhia, recusar uma ajuda, insistir em oferecer amor, porque é só o amor que vai curar, gente, só o amor. É difícil para quem está perto? Porque às vezes as pessoas que estão próximas também não sabem como lidar com isso. Mas eu já falo de antemão, ame essas pessoas, acolha. Quando eu morei em Portugal, eu aprendi uma frase que eu achei muito interessante. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, se você vê uma pessoa num conflito, numa situação totalmente transtornada, se você não puder ajudar, só fica ao lado, dá o apoio, senão nem faça nada. Até porque as pessoas, quando estão nessa situação, elas não precisam de críticas, não precisam de apontar dedo, não precisam nada disso. Elas só precisam de ajuda. Ajuda que às vezes ela também vai recusar. Eu vou até interpelar um pouquinho a Ana. Na verdade, assim, agora nós falamos em estatísticas, né? Que eu fui atrás, eu pesquisei, e eu, né, nas palestras que eu faço nas empresas, em todos os lugares, eu trabalho muito com dados, assim, né? Então, hoje, por exemplo, um dado relevante é que o Brasil e a América, né, a nossa região aqui, ela está na contramão do mundo, ou seja, a tendência nossa aumentou muito, né? Então, para você ter uma noção, de 2021 para 2022, houve um acréscimo de 18% nos casos de suicídio ou tentativa de, né? Então é aquilo que a Ana falou, é uma doença silenciosa, né? A gente pode dizer assim, né? Doenças mentais que desencadeiam, né, o gatilho para isso, né? E que muitas vezes as pessoas ficam sofrendo, angustiadas, né? Porque é uma dor que não passa, incessante, né? E a pessoa se questiona, né, quanto ao existir dela, né? Ao peso que tem isso. E depois da pós-pandemia, a gente vê que esse índice aumentou muito. Por quê? Pessoas ficaram, né, desempregadas, e outra, conviver igual eu, que sou da área da saúde, conviver muito com luto pós, né? Muita gente perdeu o parente, perdeu o amigo, né? Então, sofrer isso e administrar isso está sendo muito difícil. E houve um aumento muito grande entre as pessoas de 15 a 29 anos. Ou seja, olha só que dado, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela tem um dado que diz o seguinte, né? Só no ano passado, né, houve a tentativa de suicídio de 700 mil pessoas pelo mundo. Ou seja, quando você, né, divide isso a cada 40 segundos, olha, do momento que nós começamos essa entrevista até agora, a cada 40 segundos uma pessoa cometeu suicídio no mundo, né? E dessas pessoas, 20 outras tentaram e não conseguiram. Ou seja, né, nós estamos aqui falando há 15 minutos o tanto de pessoas que perderam a vida, né, e outras que tentaram. Fora isso, nós temos que ver o contexto assim, uma pessoa que acaba cometendo suicídio, ela não morre sozinha, porque ela leva junto com ela mais 2 ou 3 parentes que vivem aquele luto pós, que pode gerar um outro suicídio, né? Então é uma coisa que às vezes a gente vê assim, que a mídia tem uns protocolos que a gente não quer abordar. Nós não queremos abordar o motivo, a forma que a pessoa tirou a vida, mas a gente tem que abordar que existe um meio de prevenção. Foi igual a Ana falou, a pessoa vai dando indício para você, ela fica deprimida, ela não tem um convívio social, ela não se alimenta direito, ela não vê entusiasmo em nada, você entendeu? Ela fica se auto-questionando, ela se sente impotente diante a tudo isso, né? E às vezes o que acontece, às vezes não, né? O problema nosso ainda é social, porque o governo em si, ele não dispõe de leitos hospitalares para cuidar de pessoas que vêm apresentando sintomas assim. Os CAPs, né, que são aqueles centros de atendimento psicossocial, às vezes não dão um suporte por não ter a demanda ser maior do que, né, a oferta. E as pessoas muitas vezes se recluem. Culturalmente, a gente não aborda esse tema.
achando que isso deve ser uma coisa que deve se manter, né? Porque é vergonhoso ter alguém que tentou suicídio ou que está pensando em suicídio. E hoje, agora, nesse momento que a gente está falando aqui, o que deve ter de pessoas enclausuladas, sofrendo no seu íntimo, porque a gente não sabe o que as pessoas pensam, né? Então, dentro dela está aquela angústia, aquela dor, e é uma coisa que não passa. É uma coisa que a pessoa vivencia dia e noite. É um tumulto. Você imagina a dor que não é uma dor física, que você toma um comprimido como se fosse uma dor de dente, como se fosse uma pneumonia. É uma dor interna. Né? É muito difícil a pessoa tomar uma posição. Então, o suicídio em si é uma medida muito drástica para algo que dá para solucionar. Nós temos que começar a olhar isso, olhar os nossos filhos, olhar os idosos que estão em casa. Muitas vezes a gente não para, nesse mundo corrido nosso, a gente não para observar isso. A gente ficar mais atento a isso. Né? 9 horas e 50 minutos, 9h50. Até agradecer o José Galdino por dar esse espaço, né? Porque a gente se emociona quando aprofunda nesse assunto. E eu estava, durante a fala da Ana Adélia, eu fiquei bastante emocionado. Não tem como a gente falar, né, disso sem se emocionar. O nosso tempo é muito curto. Infelizmente, o programa tem cerca de 50 minutos. Desses 50 minutos, deixei 30 minutos para a gente falar, tem 9 minutos para acabar. Então, Ana, quando você aprofunda no assunto, né, o que leva a isso, a gente estava falando ali na causa, o que é, né, familiar, financeiro e tudo mais, é um universo muito grande, porque tem a causa, o que leva, o José Galdino falou o que pode ser feito, mas assim, a gente precisaria ir de vários bate-papos para a gente chegar num, vamos dizer assim, né, pelo menos num raciocínio. Mas a fala sua me emocionou muito. Eu tenho muitas pessoas que ainda me procuram, Zé. Eu acompanho vários amigos íntimos que me mandam mensagem durante o dia, durante a tarde, me ligam, sabe, desesperado. Estou lembrando agora de uma amiga que um dia me ligou e dizia que estava pronta para... E eu pedi, sabe, aguarda aí que eu estou correndo aí. E é muito difícil quando fala disso. Sim. Eu não queria entrar nesse assunto. Sim. Perdi também um sobrinho, um filhado, né? E a gente não percebe que as pessoas chegam, né? Então, esse pós, gostaria que você falasse um pouquinho, temos esse pós que pode ser feito, né? Porque para quem fica, o José falou uma coisa certa. Quando a pessoa suicida, às vezes ela leva parte de outras, né? Fico pensando nas mães, né? Então, e que você deixasse uma mensagem para essas pessoas também, que às vezes estão angustiados, estão, sabe, tá ali com um pezinho, sabe? 9 horas e 53 minutos, a Ana vai dar uma continuidade que o Lamparina deu uma emocionada, é complicado. A vida é uma emoção, né, Lamparina? A vida, ela é viva. E quando nós somos vivos, nós temos sentimentos, nós temos reações. E tudo o que acontece em torno da vida sempre vai nos emocionar. E para você, assim como eu, né, que tive um sobrinho que também se suicidou em 2018, essa é uma ferida que nós temos que curar. Quando a pessoa chega a esse ponto, ela já se sentia morta há muito tempo. Ela se sentia. Então não é ninguém que a matou, tá, gente? É normal ficar pensando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Deixa de lado esse si e segue a sua vida ajudando outras pessoas. Porque se culpar, é mais gente que vai adoecer. Então, aceita que a tragédia aconteceu. Aceitar é importante. Porque a partir do momento que a gente aceita, a gente também aceita que a gente não pôde fazer mais do que a gente já fez. Até porque se já aconteceu, agora pertence a Deus. O passado, o presente e o futuro. Em Deus existe só o presente. Então, o passado e o futuro é agora.
Então, o que eu tenho para te dizer como terapeuta? Busque a sua paz. Não está conseguindo sozinho? Busque ajuda. Felizmente, hoje nós temos muitas formas de pacificar a nossa própria história. Até porque a nossa história é a mais bonita sempre. Com tudo o que aconteceu. Tudo que já passou, já passou. É aprendizado, é gratidão. Aquilo que a gente aprendeu, a gente ajuda outras pessoas a não repetir uma situação tão dolorosa, tão sofrida, porque a vida, gente, não é sofrimento. Jesus falou isso para nós. O fardo está pesado? Dá para mim que eu levo. Então, vamos incentivar entre nós, cultivar entre nós essa fé. Essa fé que nós não estamos sozinhos e que a gente tem que ter humildade de entregar para Jesus. Ele falou, dá para mim, eu levo. Só que às vezes a gente ainda não evoluiu nessa fé de acreditar de verdade em Jesus. Se ele falou que ele leva, gente, ele leva. E ele levou. Ele não pecou para limpar o nosso pecado. Ele morreu de um jeito o mais horrível que já se pode presenciar na história da humanidade, na pior pena de morte da sua época, na pior humilhação. E ele não fez teatro, gente. Ele fez tudo isso por mim, por você. Por aqueles que se foram, por aqueles que ainda vão chegar. Então, quando pesar a cruz, lembre-se daquele que disse, dá para mim, eu levo. Ele vai levar, ele vai tirar, ele vai te libertar. Tá aí a mensagem de fé, né? Esperança e ser perseverante. Né? 9h57, 9h57. Se sua saúde, a sua saúde em primeiro lugar. AZ Alimentos, produtos naturais. Fale com um dos nossos consultores pelo WhatsApp 3154-7458. AZ Alimentos. Juros abusivos nunca mais. Fale com o nosso assessor jurídico, né, Dr. Rafael Rodrigues, da Rodrigues Rosseto. Ele sempre vai estar pronto para te ajudar. Você pode estar ligando direto ou mandando mensagem no 999-784000. 999-784000. 9h57. Falo aqui também em nome de CRV Turismo, transporte comerciais, excursões religiosas e lazer. O Claudinei, a esposa dele, é uma família, é uma empresa familiar, né? Tem lá o ônibus leito, ônibus com banco reclinável, ar-condicionado, né? Para fazer aí a sua viagem. Então você pode entrar em contato com o Claudinei no 988-300687 e você vai fazer a sua viagem. Ô Ana, nós temos 2 minutinhos para encerrar o programa. Então, infelizmente o tempo passou muito rápido, né, Zé? Sim. Muito rápido mesmo. Sim. Mas já fica o convite para a próxima, né? Eu gostaria que você voltasse, eu um pouco mais calmo também. Acho que não estava. Eu achei que eu estava preparado, mas não estava. Gostaria que você deixasse uma mensagem e dissesse também para os pais. Hoje nós temos muito adolescente, né? Adolescente com depressões e que estão levando também ao suicídio. Que você fechasse aí deixando uma mensagem para os pais, para as mães também. Foi uma alegria, né, poder estar aqui, mesmo falando de um assunto tão delicado, mas faz parte da vida. E a gente tem que tocar nos assuntos justamente para melhorar a qualidade da vida, a qualidade dos pensamentos, das emoções. Para os pais que muitas vezes não sabem muito o que fazer diante dos conflitos dos filhos, diante das inseguranças dos filhos, das revoltas, né, que os próprios filhos ainda não sabem lidar com tantas coisas que são cobradas ou que eles próprios se cobram. Pais, conversem. O caminho é o diálogo. Ouvindo os filhos, vocês vão encontrar dentro de si o recurso que vocês já receberam de Deus quando vocês se tornaram pais. Vocês, como pais, nasceram junto com seus filhos. Vocês também estão evoluindo, vocês também estão crescendo,
vocês também estão nesse caminho, junto com os filhos. Então não se sintam incapazes nunca, porque vocês não estão sozinhos. Deus está dentro, e se Deus está dentro não falta nada. Se Deus está dentro o caminho que vocês precisam caminhar para encontrar o melhor, a harmonia entre vocês e as emoções dos seus filhos. Os seus filhos são suas riquezas, suas preciosidades, assim como vocês, pais, são as preciosidades para os seus filhos. Deus abençoe e fiquem em paz. Tá aí. Ô, Ana, você tem algum contato? Você poderia deixar um contato, se alguém quiser falar com você? Fala, Ana, ouvi aqui, poderia estar deixando contato? Tem o meu celular, meu WhatsApp, que é 43 99861 2114. Tá aí, então, se você precisar e gostaria de mandar uma mensagem, você pode estar mandando mensagem para Ana. 10 horas em ponto, não tenho mais tempo. José, dá para a próxima. Tranquilo, sem problema algum. Agradecer rapidinho aqui ao Lamparina por essa oportunidade e dizer que foi um tema muito importante ser abordado e que não fique só no Setembro Amarelo, né? Porque esses sintomas estão o ano todo, né? Então procure ajuda, não trate como mimimi, né? Então o que a gente está fazendo aqui hoje é de suma importância. Agradeço muito pela empatia do Cido e dizer que Deus abençoe os projetos, os sonhos de todo mundo, né? Procure ajuda, não fique enclausulado, procure ajuda. Se assuma assim doente e que a gente vai correr atrás disso, né? Em nome de Jesus, amém. Amém, Ana, muito obrigado, tá? E você que acompanha o nosso programa, fica aí um abraço do Lamparina, que você tenha um ótimo sábado, abençoado domingo e que Deus proteja sempre. Fique ligadinho aí que está chegando, já chegaram aqui, né, Cláudio Freitas, toda a sua equipe, André Passarinho, Rejane, 10 horas e 1 minuto. Tchau, tchau, fique com Deus. Você ouviu Lamparina na Cidade. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.